Boa noite, alunos da ET18. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula, né, de enfermagem técnico em segurança do trabalho, né? Espero que tenham entendido os conceitos e a primeira aula, né? E aí a gente vai prosseguir na nossa caminhada, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura organizacional, né? Como que funciona e alguns outros conceitos que a gente precisa entender que vai fazer parte do dia a dia de vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela. Da mesma forma, esse conteúdo vai ser disponibilizado para vocês lá no aplicativo, tá? E a gente vai, e eu vou colocar ainda a atividade complementar também, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura organizacional, o que é isso, como que funciona e aonde a gente está inserido nesse processo, tá? Então, qual que é o conceito, o que isso significa, né? É a forma pela qual as atividades desenvolvidas por uma organização são divididas, organizadas e coordenadas, ou seja, quem responde para quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, aonde eu estou inserido nesse contexto, aonde a gente tá, a gente tem inserção, tá? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tá? Inclui a descrição desses aspectos físicos, humanos, financeiros, jurídicos, administrativos e econômicos, ou seja, é toda a estrutura dessa empresa, seja um hospital, né, onde a gente pode atuar enquanto técnicos em enfermagem do trabalho, ou seja, numa empresa com mais de 100 funcionários, tá bom? Cada um vai ter uma estrutura idealizada de acordo com os profissionais disponíveis para o desenvolvimento dessas necessidades, ou seja, depende muito daquilo que a minha empresa se dispõe. E aí eu sei que eu vou ter que ter presidente, diretor, vice-presidente e as estruturas que vão se formando por aí, tá? Quem responde para quê, quem vai fazer o quê, tá? O modelo de organização da medicina do trabalho e enfermagem do trabalho, ele é interno e está integrado a essa estrutura organizacional, né? Geralmente, esses dois setores trabalham junto, tá? Medicina e enfermagem do trabalho, tá? São setores que se completam e a gente vai entender direitinho hoje o que cada um faz e para que serve cada um dos dois, tá? E tudo isso, claro que esse conjunto é para sempre visar a gestão de risco e a saúde desses trabalhadores, tá? A medicina do trabalho, né? O médico do trabalho, ele vai fazer o quê? Avaliação de aptidão para o trabalho e vai fazer a ligação com todos os gestores das áreas da empresa de forma a adaptar o trabalho às capacidades do trabalhador. Então, vamos lá. Se a gente for pensar que eu tenho no ambiente hospitalar uma pessoa que tem restrição de peso, né? Um técnico de enfermagem que tem restrição de peso. Isso é feito uma análise, seja por um ortopedista que vai encaminhar para a medicina do trabalho, o médico do trabalho vai fazer a avaliação e ele vai dizer se ele concorda ou não com essa restrição de peso. E aí, digamos que esse funcionário trabalhe numa ala de cirurgia de pacientes bariátricos, ou seja, que tem muito peso. O que eu vou fazer? Esse médico vai sugerir que mude esse funcionário de setor, tá? Esse mesmo médico realiza exames médicos de admissão, os exames periódicos, alguns exames ocasionais. Então, nessa época de pandemia, o SESMIT e a medicina do trabalho teve muito trabalho, né, por conta do afastamento. E aí o INSS também não estava funcionando. Então, assim, é toda uma situação nova, né? Eles vão estar fazendo sempre a prevenção, investigação e tratamento precoce das doenças, tanto relacionadas ao trabalho quanto aos acidentes de trabalho. Então, digamos que um funcionário se acidentou lá com o pérfuro, né? E aí eu não sei qual que é a fonte, aonde essa agulha, de qual paciente é, né? Esse mesmo médico do trabalho já vai fazer a prescrição
E isso tem alguns protocolos, né, do Ministério da Saúde, para que essa pessoa já tome em até 48 horas no máximo a primeira dose do AZT ou do coquetel, para não ter o risco de desenvolver uma AIDS, por exemplo, né? Além dos exames que ele vai ter que fazer, de coletar o exame, né, na hora da contaminação, 6 meses após e um ano após a contaminação com pérfuro cortante, para eximir que essa pessoa desenvolveu AIDS em decorrência desse acidente de trabalho, tá? E tudo quem faz isso é o médico do trabalho, tá? Junto com o agente da equipe de enfermagem do trabalho, né? Um não trabalha sem o outro, né? O médico é também ele quem faz a avaliação de desligamento desses funcionários quando tem um processo de demissão. Seja uma demissão voluntária que eu pedi para me desligar, ou seja uma demissão que o funcionário foi mandado embora, tá? A nossa parte de enfermagem do trabalho, a gente vai colaborar em consultas médicas, né? Fazer os controles de sinais vitais, ajudar o médico nessa consulta. Vocês, técnicos de enfermagem do trabalho, tem sempre um enfermeiro do trabalho responsável, e na ausência do enfermeiro, vocês respondem direto para o médico, tá? Vocês também são responsáveis pela educação para a saúde, então, promover palestra, vocês mesmos podem fazer isso, né? Palestra de orientação para funcionário, tá? Fazer a vacinação dos funcionários, então, geralmente, quem trabalha num hospital, por exemplo, a enfermagem do trabalho entra em contato com a Secretaria de Saúde local, passa o total de colaboradores do hospital, né? E pede, né, vacinas. Então, teve campanha da vacina do sarampo, né, que é a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. São vocês que vão aplicar. Vacinação da gripe, são vocês que vão aplicar. Provavelmente, essa nova rotina agora, com relação à vacina do Covid, a medicina do trabalho, a enfermagem do trabalho deva receber uma parte desses lotes, porque a gente, enquanto profissional da área da saúde, seremos os primeiros a serem vacinados junto com a população idosa, que é de maior risco para o Covid, tá? A enfermagem do trabalho ainda faz a gestão de medicamentos, materiais de uso clínico, então tem que ter o controle dos aparelhos de PA, dos glicosímetros, né? E ligação para o seguro, caso o funcionário tenha direito referente a acidente de trabalho. Então, depende muito da empresa ou do hospital, por exemplo, o paciente tem direito a um acidente de trabalho. Se ele se machucar, é a gente que vai fazer a ligação e acionar o seguro para ressarcir o dano a esse profissional, tá? Ao nosso funcionário, tá? Tem algumas definições que são importantes e são muito utilizadas no setor de enfermagem do trabalho, né? Que a gente precisa saber. E as atuações desses órgãos, tá? MTE significa Ministério do Trabalho e Emprego. Ele é o responsável pela publicação de normas, de leis, que regula aquelas NRs que vocês vão ver, e a gente vai ver bastante a fundo a NR7 e a NR32, que interferem muito na nossa atuação enquanto técnicos de enfermagem do trabalho, tá? É o Ministério também que faz visitas de inspeções para verificação das condições de trabalho, seja por rotina ou de denúncia. Então, digamos assim, nessa pandemia, por conta do Covid-19, não foi incomum vocês verem algumas reportagens dizendo que foi fazer uma inspeção porque os funcionários relataram que estavam sem os EPIs ou equipamentos de proteção individual, sem máscara, sem óculos, sem avental. E aí essa denúncia é feita ao Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho, obrigatoriamente, por força de lei, tem que fazer a visita na instituição. Se for comprovado que realmente não tem os EPIs adequados ou em quantidade insuficiente, a empresa recebe uma multa, tá? E um prazo para regularizar a situação. Isso tudo visando sempre a saúde do trabalhador, tá?
O SESMIT, que a gente está inserido, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, são setores que trabalham junto. Geralmente tem, além do médico e da gente da enfermagem do trabalho, a gente tem o engenheiro que é especializado em segurança do trabalho, tá? Que os outros professores vocês vão estar tendo contato com relação a essa parte de segurança, tá? O que o SESMIT faz? A promoção da saúde e proteção da integridade física do trabalhador no local de trabalho. Então, a gente é corresponsável por garantir que o ambiente de trabalho é um local seguro para o trabalhador, tá? Tem que ser feitas visitas diárias no setor para verificação dessas condições com relação à segurança, placas de sinalização, os EPIs e os EPCs, por exemplo, que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, tá? Notificação do Ministério do Trabalho, né, referente aos acidentes de trabalho. Então, a gente tem que, cada acidente de trabalho é feito a abertura do CAT, né, que é o comunicado de acidente de trabalho. O SESMIT, ou os técnicos de segurança do trabalho, junto com o engenheiro, vão analisar, acompanhar esse acidente e notificar ao Ministério do Trabalho, tá? Todo acidente é notificado. Recentemente a legislação tinha mudado, né? Então, acidente de trajeto, que também vocês vão ver junto com os professores de segurança, o nosso presidente tinha tirado o acidente de trajeto, ou seja, eu saí da minha casa, fui direto para o hospital, no meio do caminho sofri um acidente. Isso era considerado acidente de trabalho. Aí o presidente tirou e agora voltou de novo. Então, mesmo esse tipo de acidente, a gente tem que acompanhar, tá? PCMSO, né? A gente vai ver ele bem detalhado na NR7, quando a gente for estudar lá na frente, ou pela portaria 24 de 1994, né? O que significa? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? É um mapeamento que a gente faz e deixa descrito todos os riscos, por exemplo, que pode causar uma doença ao trabalhador, tá? Ele prevê a promoção e a prevenção da saúde desses trabalhadores, tá? Eu vou mapear esses riscos e o diagnóstico dos agravos da saúde desse trabalhador e constatar os casos de doença profissional ou danos irreversíveis por conta do trabalho, tá? Ou em lesão, em razão do trabalho ou do ambiente de trabalho, né? E aí a gente elabora esse programa, ou seja, eu já tenho tudo mapeado direitinho, tá? Através desse PCMSO, eu vou fazer exames regulares nesses pacientes, tá? Então, por exemplo, o setor de radiologia, o paciente trabalha com radiologia, com risco de incidência de radiação. Eu tenho que me preocupar com relação a tumores, principalmente de tireoide. Então, quais exames que já são previstos que eu possa fazer nesse trabalhador, prevendo que ele possa ter uma doença dessa, tá? Isso tudo já está descrito no PCMSO. E ele é feito com base no PPRA, que a gente vai entender agora o que é o PPRA, né, que vocês vão ver também com os outros professores. É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? A questão de enfermagem, técnico e enfermagem do trabalho, é muito técnica com relação a normas, então a gente tem que seguir elas muito rigorosamente, tá? Isso sempre pensando na saúde, na preservação da saúde e integridade desses trabalhadores, tá? O PPRA, que é definido pela NR9 ou pela portaria 25 de 94, ele coleta e analisa os riscos do ambiente ao trabalhador. Então, digamos assim, o técnico de enfermagem trabalha no setor de radiologia. Quais são os riscos que eles estão expostos, né? E é o PPRA que vai ser elaborado esse documento para dizer quais são os riscos, tá? E ele é um auxílio na estratégia para definição do PCMSO. Então, assim, nossa, é muito termo técnico, professora.
Digamos assim, eu fiz o PPRA, analisei os riscos do ambiente. Esse PPRA vai servir de base para dizer quais são os exames, por exemplo, que eu vou fazer no PCMSO para preservar a saúde desse trabalhador. Eu não sou responsável pela saúde dele, então quais tipos de exames eu vou fazer de acordo com a avaliação de risco do ambiente, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, uma tem ligação com o outro. Então, PPRA, eu vou ver higiene ocupacional, os riscos físicos, químicos, biológicos relacionados à segurança do trabalho do profissional. O PCMSO, eu vou fazer o admissional, periódico, demissional, mudança de função, eu tenho que fazer uma nova avaliação médica, retorno ao trabalho, então esse funcionário que voltou do INSS ou de afastamento tem que passar na medicina do trabalho, e a interligação entre eles é que são os exames médicos, ou seja, o PPRA vai dar uma noção daquilo que eu preciso avaliar para o exame, para o PCMSO, ou seja, para o relatório macro, e os exames que eu preciso fazer, que é o ASO, tá? Espero que tenha dado para entender a ligação de um com o outro, tá? Outro conceito que é muito comum no nosso dia a dia, a CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí a gente entra numa situação assim, né? A CIPA, todo e qualquer membro da CIPA tem uma estabilidade, né? Então, se alguém for eleito, e tem a questão de votação e tudo mais, se alguém for eleito como cipeiro, que é um termo que a gente usa, a gente fica com direito ao nosso emprego garantido por 2 anos, tá? Então, se a empresa mandar embora qualquer funcionário que faz parte da CIPA, o funcionário tem direito a receber esses 2 anos de salário. Então, tem que se tomar muito cuidado com quem a gente vai indicar para ser membros da CIPA, tá? Então, aquele funcionário que já é sabidamente problemático para a empresa, ninguém pode impedir ele de ser um representante. Mas aí a gente vai depender muito da votação que ele vai ter, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A CIPA é composta tanto por representantes dos empregados e do empregador. Então, o diretor, gerente, os administrativos, por exemplo, pode indicar alguns funcionários para o cargo da CIPA. E, de qualquer forma, eles têm que estar sofrer uma eleição, né, uma votação, sob sigilo, né, igual uma eleição, né, igual uma eleição de político nosso, né, para que eles sejam aprovados ou não para a CIPA, tá? Então vai depender da quantidade de votos, tá? A CIPA é responsável por observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho e proporcionar algumas medidas para eliminar ou reduzir esses riscos. Então, estou vendo lá uma condição de risco enquanto cipeira. Está lá sem a placa de sinalização de um elevador, por exemplo. Eu posso, enquanto cipeiro, solicitar a instalação dessa placa de sinalização, tá? A função da CIPA também é de preservar a integridade física dos funcionários. Ela é estabelecida pela NR5, ou seja, na legislação norma regulamentadora número 5, ela fala que acima, empresas com mais de 20 funcionários, obrigatoriamente a gente tem que ter a CIPA, tá? Quem é da CIPA tem que organizar a CIPAT, ou Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então, os cipeiros têm que fazer treinamentos, palestras para conscientizar com relação à prevenção de acidentes e doenças no trabalho. A CIPA, por exemplo, pode convocar algum palestrante de fora para vir no ambiente de trabalho e fazer uma palestra. Por vezes, eu trabalhava numa empresa de home care e a gente fazia algumas situações de palestras, né, com relação à prevenção de doenças, e eu fui convidada para dar uma palestra sobre prevenção com relação à hipertensão e diabetes. Então, a gente foi numa semana da CIPAT, numa empresa, e
A gente fez o controle tanto de pressão quanto de diabetes dos funcionários e fez uma palestra com relação à alimentação saudável e aos cuidados que eles têm que ter, tá? E vocês, enquanto cipeiros, são responsáveis por organizar isso, tá? PCMAT, ou PCMAT, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho. Esse PCMAT é voltado mais para a área de construção, a indústria da construção. Então, a gente prevê todas as questões de risco ambiental e risco para o trabalhador, sendo esse trabalhador específico da indústria da construção. Então, essas grandes empresas que fazem construção civil de prédios, de condomínios, de casa, eles seguem uma legislação que é a NR18, ou a portaria 4 de 1995, e tem que fazer esse mesmo programa. Sabe o PCMSO que a gente tem que fazer com relação aos riscos? O PCMAT é a mesma coisa, só que com relação à indústria da construção, tá? Então, é um conjunto de medidas de segurança, né, que a gente tem que adotar para garantir a segurança dos trabalhadores durante toda a obra, seja capacete, seja cintos de proteção, seja qualquer outra coisa que vocês também vão estar vendo com os outros professores, tá? A gente tem que antecipar os riscos do ambiente, então eu sei que tem risco de queda, o que eu posso fazer? Eu sei que tem risco de amputação, o que eu posso fazer, né? Toda obra com mais de 20 trabalhadores tem que ter esse PCMAT feito, tá? E é preciso que se tenha um projeto de execução das proteções coletivas de acordo com cada etapa da obra. Então, a obra está no chão, eu estou fazendo o alicerce. Quais são os cuidados que eu tenho que fazer quando eu estou no alicerce? Construir o primeiro andar, quais são os outros cuidados que eu tenho que ter? E assim vai até a finalização da obra, tá? EPI, esse é um termo muito mais comum para quem é de técnico em enfermagem do trabalho, né? O que a gente tem que fazer? O que a gente considera como EPI? Equipamento de proteção individual. Então, é todo o dispositivo que cada funcionário tem de uso individual, eu não posso compartilhar com outra pessoa. Posso pegar minha máscara, professora, e dar para o meu colega usar? Não, ele é de uso individual, único e intransferível, né? Pode ser de fabricação nacional ou estrangeira. A gente teve, com essa pandemia, a gente teve muitas máscaras que vieram da China, por exemplo, né? E de outros países, tá? E servem para proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, tá? O EPI, ele é regulamentado pela NR6, que também vocês vão ver detalhada com os professores, tá bom? Ele protege a integridade física do trabalhador para minimizar os danos à saúde. Cada EPI é fornecido de acordo com a avaliação de risco do trabalho desse profissional. Quem é profissional da saúde? Vocês, enquanto técnicos de enfermagem do trabalho, que vão avaliar o profissional lá no ambiente do trabalho, então a gente tem que ter, numa pandemia agora como do Covid, touca, a máscara N95, por exemplo, avental descartável, luva, óculos de proteção e por aí vai. Trabalho numa indústria que tem muito barulho, tem que ter o protetor auricular, né? Parece um fonezinho de ouvido. Então, vai depender muito do risco existente, né? Então, ele tem que ser adequado, tem que estar em ótimo estado de conservação, né? Para desempenho, para não expor esse funcionário aos riscos do ambiente por uma falha do equipamento, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de EPIs. Por exemplo, proteção da cabeça, eu uso, tá lá na construção civil, vou usar capacete, capuz, balaclava, por exemplo. Proteção dos olhos e face, o óculos de proteção e a máscara. A máscara pode ser a máscara comum, pode ser N95, máscara com carvão, com filtro. Essas máscaras dependem muito da atividade ao qual o funcionário está exposto, tá? Proteção auditiva, então, o protetor auricular ou aqueles abafadores de ruídos. Então, quem trabalha numa central de material de esterilização tem aqueles fones externos, porque é muito grande.
Quem trabalha numa área de ressonância magnética, que o barulho da máquina é intenso, tem que trabalhar com o protetor auricular, tá? Proteção respiratória, então são os respiradores, depende do tipo da avaliação, tá? Proteção de tronco, então os coletes, né, para quem trabalha na radiologia, aqueles protetor de chumbo, né? Proteção dos membros superiores, as luvas, seja luva de procedimento, luva de segurança, aquelas luvas térmicas, braçadeira, depende do tipo de função que a gente vai desenvolver. E dos membros inferiores, calçados de segurança e calças. Então, aquele funcionário que trabalha numa central de esterilização, por exemplo, que tem risco de cair algum produto químico num sapato, o que eu sou obrigada a fornecer? Um croque ou uma bota, alguma coisa nesse sentido. O funcionário que vai entrar para dar um banho num paciente com isolamento por Covid, ele tem que ganhar aquelas botas, que parece bota de funcionário da higiene, por exemplo, para dar banho no paciente, tá? Então, vai tudo ser feito uma avaliação de acordo com a necessidade, tá? EPC, ou equipamento de proteção coletiva, protegem o ambiente de trabalho de forma coletiva. Então, tanto eu quanto o outro profissional podem estar usando, né? O PPRA, quando faz avaliação de riscos, ele já prevê algumas medidas que eu posso adotar para diminuir ou eliminar esses riscos, tá? O EPC está estabelecido pela NR9, a norma regulamentadora número 9, tá? São equipamentos de proteção relacionados ao ambiente, então, de novo, é coletivo, tá? E eles, o objetivo dele é eliminar o risco do ambiente antes mesmo de estabelecer o uso de EPI, ou seja, o que eu posso fazer para eliminar o risco naquele ambiente, para que eu não tenha que usar um equipamento de proteção individual, tá? Não que ele não tenha que usar, tá? Mas eu vou eliminar o risco de uso, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de EPC, né? Então, placa de sinalização. Tá lá o pessoal da higiene, lavou lá o piso da indústria, da empresa, do hospital. Eu tenho que pôr aquela plaquinha, ou de supermercado, restaurante, enfim. Eu tenho que pôr aquela plaquinha de sinalização. Piso molhado, risco de queda, né? Aquele bonequinho que parece que ele está caindo. Isso é um tipo de placa de sinalização que é um EPC. Sensor de presença. Então, digamos que depende da área que eu tô, eu tenho um sensor de movimento, ou seja, se alguém entrar por ali, eu vou saber que a pessoa está em risco, tá? Cavaletes, as fitas de sinalização. Então, sabe aquelas fitas zebrada, preta e amarela, por exemplo, ó, área de risco, né? Não ultrapassar por aqui, aquelas faixas, fita de sinalização. Ou aqueles pisos escorregadios que a gente põe aquelas placas, aquelas fitas que aumentam o atrito com o solo, e elas são fitas antiderrapantes, são fitas de sinalização também, né? Chuveiro lava-olhos, então quem trabalha de novo com produtos químicos que tem o risco de derramar o produto químico no olho, a gente põe um chuveiro lava-olhos ou uma ducha. E aí a gente tem toda a legislação por trás disso para a instalação disso e como que a gente faz o controle diário para ver se está funcionando e orientar todos os profissionais com relação a esse uso. Como que eu uso o chuveiro, né? Sistema de ventilação e exaustão, então aquelas empresas que têm produtos químicos, né? Como que está a ventilação e exaustão, né? Proteção contra ruídos e vibrações, né? Aqueles isolamentos acústicos na parede, por exemplo, né? E sistema de iluminação de emergência, que isso tem que ter em todo e qualquer lugar, né? Aquelas placas de saída, rota de fuga, para onde eu vou se tiver um incêndio, o que eu faço, tá? Isso é um tipo de sinalização também, tá? São conceitos importantes que a gente precisa ter, né? Para a gente estar entendendo direitinho onde a gente está inserido, tá? E aqui a gente tem um modelo que até tem na apostila de vocês de uma estrutura organizacional, ou seja, como que a empresa funciona, né? Aonde que eu estou inserido, né? Para quem que eu respondo, o que eu vou fazer, tá? Então, isso aqui é um serviço de medicina do trabalho
da Fundação Oswaldo Cruz, né? Então, tudo que eles fazem, né? Gerenciamento ambiental, centro de estudos para fazer o treinamento desses funcionários, a avaliação do ambiente de trabalho, ergonomia, para saber, e vocês vão ver isso bem detalhado também com os outros professores da parte de segurança, né? Quais são os riscos do ambiente para coluna, posicionamento, cadeira na altura certa, computador na altura certa, né? Núcleo de readaptação de aposentadoria. Então, o que eles fazem, né? Como que eles vão preparar esse funcionário para aposentadoria também está relacionado à enfermagem e medicina do trabalho, né? Núcleo de informação e saúde do trabalhador, então como que eles orientam esse profissional, tá? Todos os ASOS, encaminhamentos, trabalhos, comunicados de CAT está relacionado à medicina do trabalho. Núcleo de saúde do trabalhador ligado à vigilância da saúde, então eu posso estar encaminhando esse funcionário que se contaminou direto para uma farmácia ou para o posto de saúde para pegar a medicação, tá? Programas de imunização, nutrição, treinamentos, rastreamentos contra doenças não transmissíveis ou saúde mental, promover algumas campanhas de tabagismo, orientar primeiros socorros, tá? E esse pode ser tanto atendimento individual quanto coletivo, tá? E aí eu posso fazer encaminhamentos tanto interno, quanto eu posso encaminhar esse trabalhador para o Sistema Único de Saúde ou, no caso que alguns são previstos por leis, por exemplo, como o HIV, ou para um atendimento mais especializado, tá bom? Esse foi a aula de hoje com relação à estrutura organizacional, tá bom? Então, como que essa empresa se organiza, as coisas que a gente tem que entender e começar a entender enquanto técnicos de enfermagem do trabalho, tá bom? Espero que tenham entendido. Eu vou deixar esse material de novo para consulta para vocês, assim como um videozinho, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.